Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 29 de maio, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 7 ao capítulo 9, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de mais um salmo de Davi. Nesse salmo, nós vamos ver o poder do arrependimento, de que Deus ele pode mudar a sorte daquele que se arrepende. Ele vai falar um pouquinho também da lei da semeadura. Ele vai nos trazer um alerta sobre a mentira, né? Tudo isso no Salmo 7. Olha só, vou ler ele na versão Anote, né? Que é a versão nova versão transformadora. Diz assim, e não tem muita diferença deste texto aqui para RA, que é a revista atualizada. Diz assim, em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem, livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor meu Deus, se fiz mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei o meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e me capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem a minha honra. Levanta-te, Senhor, da tua ira e ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Desperta, Deus meu, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti. Toma o teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo. Pois sonda a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os que têm um coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a espada, armará o seu arco para disparar, preparem-se suas armas mortais e acenderá suas flechas de fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai na armadura. Sua maldade se volta contra ele. Sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo, né? Cantarei louvores ao nome do Senhor, ó Altíssimo. Que coisa linda, né? Então, aqui nós vemos que a gratidão ela deve ser uma atitude nossa. Ó, darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. E aí o capítulo 8 é quase que uma continuação, porque é outro salmo de Davi. Em algumas versões, né, vai trazer ao regente do coral o salmo de Davi para ser acompanhado com instrumentos de corda. Então, quando eu iniciei salmos, eu falei que os salmos, né, eram canções, né, testemunhos em formas de canções, de poesia, né, que as pessoas chegavam no seu culto ali na sinagoga e expressavam, né, aqueles momentos que elas estavam vivendo. E aí, no capítulo 8 diz assim, Senhor, nosso Deus, teu nome é majestoso e enche a terra. Tua glória é a mais alta que os céus. Para você ter uma ideia, o capítulo 8, na revista atualizada, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então você vê que não tem muita diferença. Uma diferença maior nós vamos ter na Bíblia a Mensagem, que é uma edição contemporânea, que tem uma linguagem mais simples, não é? De fácil entendimento, quase que parecida com a Bíblia na linguagem de hoje. Então, na Mensagem, que a proposta é ser como um livro, né, onde você possa ler capítulo sobre capítulo, né, e ter uma
uma linguagem mais simples de entendimento, no capítulo 9, né, no capítulo 8, que é o que a gente acabou de ler, o versículo 1, ele diz assim: Eterno, majestoso Senhor, teu nome é famoso em toda a terra, né? Então, pela ver 3 versões lidas, você vê que não há muita mudança, apenas a questão da linguagem, né? E aí ele continua: Tu ensinastes as crianças e bebês e anunciarem sua força, assim calaste teus inimigos e todos os que se opõem. Quando olho para os céus e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu pergunto: quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? No entanto, fizeste apenas um pouco menor do que os anjos, né? Na maioria das versões, aqui na Transformador, ele fala um pouco menor do que Deus. E os coroaste de glória e honra. Tu os cercaste de tudo que criaste e puseste sobre a autoridade dele todas as coisas. O rebanho, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes e o oceano. Ó Senhor nosso Deus, teu nome é majestoso e enche a terra. Na versão A Mensagem, ele continua: crianças de peito murmuram refrões ao teu respeito. Crianças de colo cantam canções em voz alta, afanando a fala do inimigo e silenciando as conversas fiadas dos ateus. E aí ele finaliza assim, ó: ainda assim, por pouco deixamos de ser deuses, esplendorosos como a luz matinal do Éden. Tu nos encarregaste de cuidar do mundo feito por tuas mãos e repetiste para nós a incumbência do Gênesis. Fizeste-nos mordomo das ovelhas, do gado, até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros dos ares, dos peixes, das águas, das baleias, né? E tudo que cantam na profundeza dos mares, do oceano. Ó eterno, majestoso Senhor, teu nome ecoa por todo o mundo. E aí, o nosso último capítulo hoje, que é o capítulo 9, diz assim, é outro salmo de Davi: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e anunciarei as tuas maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuam, tropeçaram e morreram diante da tua presença. Pois julgaste meu direito e a minha causa, e o teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por toda. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrancaste suas cidades e eles caíram pelo esquecimento. Ó Senhor, porém, reina tu para sempre, e o teu trono executa o teu julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará nações com imparcialidade. Ó Senhor, és abrigo para os oprimidos. O Senhor é refúgio em tempo de aflição. Quem conhece o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem a ti busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. Interessante que esse versículo 12 é igualzinho o versículo 18. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte.
Salva-me para que eu te louve nas portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos aos laços que esconderam. Ó Senhor, és conhecido por tua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Este é o destino de todas as nações que esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre, né? Então, esse aqui é o versículo 18. Ele é igualzinho o versículo 12. E aí ele continua: a esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor, e não permita que simples mortais te desafiem. Julgue as nações, faça-as tremer de medo, Senhor, que as nações saibam que não passa de simples mortal, né? Que interessante. E interessante que é o versículo, no capítulo 8, né, que nós lemos, que fala sobre a criança de colo, né, ensinastes a criança de colo, né, R.A., ele fala assim: da boca dos pequeninos e criança de peito suscitaste a força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, né? Muito interessante. E o capítulo 9, que foi o que nós lemos, ele é um salmo de ações de graça. E ele começa: louvar-te-ei, Senhor, na R.A., de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas, né? E ele fala que no versículo 8, que ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Que Deus maravilhoso, não é? Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.